Olá a todos, meu nome é Ana Paula Tagliari, eu sou cirurgiã cardiovascular, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora de medicina da Faculdade Fevale, uma faculdade que fica em Novo Hamburgo, no sul do Brasil. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anatomia cardíaca e eu vou tentar trazer alguns conceitos bem práticos de como é que eu uso a anatomia cardíaca no meu dia a dia de cirurgia cardíaca para estimular vocês a realmente ter um gosto por anatomia cardíaca e ver como é importante conhecer a anatomia cardíaca. Obviamente não é desse coração que a gente vai falar hoje, é desse coração, com uma anatomia extremamente bela, complexa, mas fácil de entender. Tudo faz muito sentido no coração. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o coração ele não está solto dentro da cavidade mediastinal. Ele está envolto por um pericárdio, que é essa membrana que reveste o coração. Como vocês podem ver, o pericárdio ele reveste também os vasos que entram ou saem do coração. Aqui a gente está vendo a veia cava superior, aqui escondidinha estaria a veia cava inferior, saindo do ventrículo direito a nossa pulmonar, saindo do ventrículo esquerdo a nossa aorta, a aorta ascendente. E esse pericárdio, na verdade, são principalmente duas camadas, um pericárdio fibroso e um pericárdio seroso. O que é importante a gente saber sobre o pericárdio fibroso é que ele é inelástico, ele não distende. Já o nosso pericárdio seroso, ele tem duas lâminas, uma lâmina parietal, que fica junto do pericárdio fibroso, e uma lâmina visceral, que fica junto do coração. A gente pode chamar essa camada de epicárdio, bem logo antes do nosso miocárdio. E entre elas, então, a gente tem uma cavidade, que é a cavidade pericárdica, que é um espaço geralmente virtual, com uma mínima lâmina de líquido aqui para permitir que o nosso coração bata. O que acontece se a gente tiver um acúmulo de líquido dentro desse espaço? E essa cavidade, que era para ser virtual, se tornar uma cavidade real. A gente tem uma patologia conhecida como tamponamento cardíaco, quando está no seu quadro mais extremo, com uma repercussão hemodinâmica importante. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, imaginem uma facada, um ferimento por arma branca que perfura o saco pericárdico, perfura o miocárdio, sangra e acumula líquido nesse saco pericárdico. Então, a gente tem uma separação desse pericárdio fibroso e parietal do pericárdio visceral, com acúmulo de líquido aqui no saco pericárdico. Como esse saco pericárdico a gente já sabe que não distende, ele não tem para onde expandir, o líquido vai acabar comprimindo o coração. E o nosso coração não consegue mais funcionar adequadamente, ele não consegue mais encher, ele está comprimido, então o sangue não consegue mais entrar para dentro do coração e a gente vai ter um refluxo de sangue venoso, que vai se mostrar como turgência venosa jugular. Esse coração não consegue dar um débito cardíaco adequado e a gente vai ter hipotensão. E a gente coloca o nosso estetoscópio para tentar escutar o coração e a gente vai ter um abafamento de bolhas cardíacas. Essa tríade clássica de achados é conhecida como tríade de Beck, muito clássico dessa síndrome do tamponamento cardíaco. Então, aqui a gente tem um ecocardiograma nos mostrando o pericárdio fibroso e o parietal separados do pericárdio visceral, do coração, por um acúmulo de líquido bem importante no saco pericárdico, levando a uma compressão do ventrículo direito. Aqui vocês estão vendo o ventrículo direito todo comprimidinho, ele não consegue mais encher, ele não tem uma performance adequada. Isso é uma urgência, a gente tem que tratar. Como que a gente pode tratar? A gente pode fazer uma pericardiocentese, a gente pode colocar uma agulha nesse saco pericárdico e aspirar esse líquido. Às vezes 15, 20 ml que a gente retire dali já é suficiente para descomprimir esse coração e ele poder voltar a bater e a gente tratar um tratamento definitivo com mais calma. Então aqui vocês estão vendo essa agulha penetrando na parede torácica, a gente vai ver a agulha penetrando na parede torácica, ela vai perfurar o nosso pericárdio, cair no nosso saco pericárdico, e ali a gente pode aspirar se tiver líquido nesse espaço. Aqui a gente está vendo a pontinha da agulha. E como que a gente consegue entrar com uma agulha
no nosso saco pericárdico? Porque a gente tem uma área que é conhecida como área nua do pericárdio. Então, aqui vocês estão vendo em vermelhinho a representação das pleuras que estão revestindo os pulmões. Então, a pleura esquerda do pulmão esquerdo, a pleura direita do pulmão direito. E aqui entre elas a gente tem a área nua do pericárdio, que é exatamente esse espaço onde a gente não tem pleura. Então, a gente pode entrar com uma agulhinha de punção aqui, próximo ao nosso processo tifoide, que é essa extensão mais final do nosso osso central, aqui do peito nosso externo, mirando aqui para o ombro esquerdo, e a gente vai conseguir entrar no saco pericárdico sem furar a pleura, sem fazer um pneumotórax. Outro conceito super importante da gente lembrar é que, apesar da gente pensar em coração como dois corações, um coração direito, esse que está representado em azulzinho, porque recebe sangue venoso das veias cavas, um sangue pobre em oxigênio, e um coração esquerdo, que está mais representado em vermelhinho, porque vai bombear para o corpo um sangue rico em oxigênio. A gente tem que lembrar que, na verdade, o músculo cardíaco é um músculo único. Ele vai se dobrando, ele começa lá na embriologia com um tubo cardíaco primitivo, que se dobra no sentido mais para a direita e vai formando, então, essas cavidades cardíacas no seu formato final, como a gente está vendo aqui, com as veias pulmonares, as veias cavas, a aorta e a artéria pulmonar. Mas se a gente conseguisse ferver esse coração e desenrolar as fibras do músculo cardíaco, a gente veria, como nesse vídeo aqui, que a gente conseguiria desfazer essas dobras do coração e no final a gente teria um músculo único completamente aberto, que é como a gente está vendo aqui, ó. Vocês conseguem ver que, na verdade, é um músculo único, com o ventrículo direito se dobrando e abraçando o ventrículo esquerdo. E esse formato final do coração é super importante, porque ele nos permite um batimento cardíaco, que a cada batimento o coração, na verdade, ele contrai, ele encurta e ele torce. E isso que dá a eficácia do batimento cardíaco. Então, que tamanho tem o nosso coração? Vocês podem imaginar o tamanho do coração de vocês olhando para o punho fechado de vocês. Vai ser mais ou menos o tamanho do coração. 250 gramas, um pouquinho menor em mulheres, até 400 gramas em homem. Com um tamanho de mais ou menos 12 centímetros da base até o ápice e 6 centímetros no sentido antero-posterior. O coração ele também tem uma base, que é onde ele está mais apoiado, principalmente no átrio esquerdo, que está lá voltada posteriormente, e um ápice, que é mais essa pontinha do coração, que está voltado para frente, para baixo e para a esquerda. Em alguns pacientes mais jovens, a gente consegue sentir o impulso cardíaco junto do ápice. Está mais ou menos no quinto espaço intercostal, uns 9 centímetros do plano mediano. Então, aqui a gente consegue ver que o nosso coração ele está 1/3 para a direita da linha média, 2/3 para a esquerda, com o ápice voltado lá para a esquerda. Aqui a gente também consegue ver, quando a gente olha o coração de frente, as estruturas que a gente tem são a veia cava superior entrando no nosso átrio direito. Aqui a gente está vendo principalmente o apêndice do átrio direito, ventrículo direito, então apesar do nosso ventrículo principal que bombeia sangue para o corpo ser o ventrículo esquerdo, quando a gente olha de frente, está logo abaixo do externo, está o nosso ventrículo direito, porque o nosso ventrículo esquerdo ele está voltado lá posteriormente junto com o átrio esquerdo. Separando o nosso ventrículo direito do esquerdo, a gente tem um sulco interventricular com a nossa coronária interventricular, o descendente anterior. Saindo do ventrículo direito, a gente tem a nossa artéria pulmonar, e ela está representada em azulzinho, em roxo, porque ela está levando um sangue pobre oxigenado para o pulmão para ser oxigenado. Então, apesar dela ser uma artéria, ela leva sangue pobre em oxigênio. O sangue vai lá para o nosso pulmão, vai oxigenar e vai voltar pelas veias pulmonares, que apesar de serem veias, estão trazendo para o coração sangue rico em oxigênio. Essas veias vão se abrir no átrio esquerdo, o sangue vai passar para o ventrículo esquerdo e vai ser bombeado para todo o corpo através da aorta. Aqui a nossa aorta ascendente e o nosso arco aórtico
com os vasos da base, tronco bracocefálico, carótida comum esquerda, subclave esquerda. E esse coração bate, é claro, né? A gente tem que estar vivo, o coração tem que bater, tem que levar sangue para todo o corpo. Então, isso é super importante para a nossa vida, mas ao mesmo tempo, vocês imaginem num cenário de trauma, da ponto sutural, uma estrutura que bate, que não para de se mexer, para ver quanto isso é complexo e bonito. Aqui, como a gente estava comentando, 1/3 do coração fica para a direita da linha média, 2/3 para a esquerda. Então, quando a gente vê um raio-x de tórax, a gente consegue perceber que a área cardíaca é essa que fica aqui no centro, mais esbranquiçada. Então, a gente consegue definir por um exame simples como um raio-x de tórax, grosseiramente, se a nossa área cardíaca está normal ou aumentada. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente somar aqui a nossa área cardíaca e dividir pelo diâmetro da caixa torácica, esse diâmetro cardíaco ele tem que ser no máximo 50% do diâmetro da caixa torácica. Em criancinhas até pode ser um pouquinho maior, mas em adultos é em geral 50%. Então, quando a gente soma e isso dá mais que 50%, como nesse caso, a gente pode dizer que isso é uma cardiomegalia. Esse coração está aumentado. Se eu mostrar de novo um raio-x de tórax para vocês e pedir para vocês identificarem o que é que vocês estão vendo aqui no centro, o que é que essa área branca está representando, pode ser que fique difícil. Mas se eu colocar uma figura do coração aqui, fica mais fácil de a gente identificar. Que aqui a gente tem as câmaras direitas, as câmaras esquerdas, a crosta da aorta. Aqui mais escuro a gente tem traqueia, carina e os brônquios, bronco principal direito, bronco principal esquerdo. Então, a gente já viu que se a gente tiver um aumento dessa área aqui, a gente tem um aumento da área cardíaca, cardiomegalia. Se a gente tiver um aumento dessa porção mais alta do mediastino superior, a gente tem que pensar em patologias da aorta, por exemplo, um aneurisma, uma dissecção de aorta, que aumentam o mediastino superior. E se em vez de o nosso ápice tiver voltado para a esquerda, ele tiver voltado para a direita, como é que a gente chama? A gente chama de destrocardia. Em vez de levocardia, que é o normal, a gente tem uma destrocardia. Aqui vocês podem ver que é um raio-x de um bebezinho. Esse bebezinho provavelmente tem uma cardiopatia congênita. E se a gente abrir esse coração, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver os átrios aqui em cima, então cheio de músculos pectíneos, aqui principalmente nos apêndices atriais, a cava superior entrando no átrio direito. Aí a gente tem na transição átrio-ventrículo as valvas atrioventriculares. No lado direito a gente tem a válvula tricúspide, porque ela tem 3 cúspides. No lado esquerdo a gente tem a válvula mitral, porque ela parece uma mitra com 2 cúspides. Na transição ventrículo-aorta, a gente tem a válvula aórtica. Na transição ventrículo direito, artéria pulmonar, a gente tem a válvula pulmonar. Então, vocês podem ver que a válvula aórtica e a válvula pulmonar, que são válvulas que conectam o ventrículo com a aorta ou com o pulmonar, são semilunares. Tem esses formatos de semiluas, enquanto as válvulas atrioventriculares, que conectam átrios com ventrículos, são válvulas que têm 3 cúspides ou 2 cúspides apoiadas, suportadas por cordas tendíneas, que são essas cordinhas aqui, e músculos papilares. Aqui a gente está vendo um átrio direito aberto, com a sua rede aqui de músculos pectíneos, o seu apêndice atrial direito, a entrada da cava superior e da cava inferior, então trazendo o sangue venoso para dentro desse átrio. Embriologicamente, aqui a gente tinha o forame oval, quando a gente era bebezinho, um embrião ainda, o sangue passava através desse orifício do átrio direito para o átrio esquerdo. Aqui na transição átrio direito, ventrículo direito, a gente já está começando a ver um pouquinho na válvula tricúspide, está melhor representada aqui, então vocês conseguem ver bem as 3 cúspides com as suas cordas tendíneas e os seus 3 músculos papilares. E aqui em cima, na saída do ventrículo direito, a gente já está vendo a válvula pulmonar. E aqui vocês podem ver que o ventrículo direito, ele tem essas trabéculas no seu músculo ventricular.
A mesma coisa se a gente olhar para o átrio esquerdo, antes a gente estava vendo a fossa oval lá na direita, agora a gente está vendo pela esquerda. E aqui o nosso ventrículo esquerdo. Então, na transição átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a gente vai ter a nossa válvula mitral. E na transição ventrículo esquerdo, aorta, a gente vai ter a nossa válvula aórtica. Bem importante também a gente lembrar que o ventrículo esquerdo, ele bombeia contra uma pressão sistêmica. 120 por 80, 130 por 90. Então, ele é muito mais espesso, 5 vezes mais espesso que o nosso ventrículo direito. Isso é uma maneira bem fácil de a gente identificar que ventrículo a gente está vendo. Agora a gente está vendo o coração de cima e a gente percebe que a válvula que está bem no centro do nosso coração é a nossa válvula aórtica, que vocês estão vendo saindo dessas semiluas dos seios de valsalvas coronárias. Então, a nossa válvula aórtica, ela tem 3 seios de valsalva, 3 cúspides, uma coronariana esquerda, da onde sai a coronária esquerda, uma coronariana direita, da onde sai a coronária direita, e uma não coronariana, da onde não sai coronária. Anteriormente a ela, a gente tem a válvula pulmonar, e aqui no lado esquerdo a gente tem a válvula mitral, 2 cúspides, e a válvula tricúspide com 3 cúspides. Eu gosto de pensar que a válvula aórtica e a válvula pulmonar, as nossas válvulas semilunares, elas funcionam como se fossem balõezinhos. Então, eu imagino que quando a pressão dentro do ventrículo esquerdo está maior que a pressão na aorta, esse sangue empurra esses balõezinhos e eles são comprimidos contra a parede da aorta. Consequentemente, a válvula aórtica se abre. Já quando a pressão no ventrículo esquerdo cai, a pressão na aorta fica maior, o sangue começa a voltar, enche esses balõezinhos, os folhetos se aproximam e a válvula aórtica se fecha. Então, é assim que as válvulas semilunares funcionam. Também é importante perceber que é nesse momento, na diástole, que as coronárias são nutridas principalmente. Então, o momento em que o sangue está sendo ejetado do ventrículo é a sístole, a válvula está aberta, e o momento em que a válvula se fecha para que esse ventrículo volte a encher a nossa diástole. Já a válvula mitral e a válvula tricúspide, elas têm um funcionamento tipo paraquedas, porque ela tem esses folhetos sustentados por cordas tendíneas e músculos papilares. Então, quando o ventrículo contrai, o músculo papilar contrai, ele contrai, retesa o folheto e o paraquedas se fecha, para que não fique vazamento aqui. Já quando esses músculos papilares, essas cordas relaxam, a válvula se abre, o sangue pode passar do átrio para o ventrículo. Então, nesse momento em que a válvula está aberta, o ventrículo está enchendo, está relaxando, é a nossa diástole. No momento em que ela está fechada, o ventrículo está contraindo, está ejetando o sangue para a aorta, é a nossa sístole. Aqui tem uma visão bem interessante da válvula mitral. Vocês podem ver que ela tem esse formato de sorrisinho, com os seus 2 folhetos, um folheto anterior, que está mais próximo da aorta, e um folheto posterior. Essa válvula é sustentada, como a gente já conversou, por cordoalhas tendíneas e músculos papilares. Como músculos papilares são músculos, quando a gente tem um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, a gente pode perder a nutrição sanguínea desses músculos papilares, principalmente um infarto de coronária direita, que nutre o músculo papilar póstero-medial, e esse músculo pode se romper. A gente tem uma ruptura de músculo papilar, consequentemente essa cúspide vai desabar, ela não vai mais fechar, e a gente vai ter uma insuficiência mitral aguda. Tem que ir para a cirurgia, tem que tratar esse paciente. Agora que a gente já conversou sobre as válvulas, a gente pode imaginar o que é que a gente escuta quando a gente coloca um estetoscópio sobre o coração. Então, se a gente sabe que a gente tem 2 batimentos principais, 2 sons principais, tum, tá. O que esses sons representam? O tum é o início da nossa sístole. Então, para que aconteça a sístole, para que o sangue saia do coração, a nossa válvula aórtica precisa estar aberta. E a nossa válvula mitral fechada. E aí a gente vai ter a sístole. Tum, tá. Tá marca o início da diástole. Para que esse coração comece a encher, esse ventrículo comece a encher,
A nossa válvula aórtica tem que fechar e a nossa válvula mitral tem que abrir. E aí a gente vai ter a sequência. Tum, tá, tum, tá. Então agora a gente já sabe que tum, entre o tum e o tá, a gente tem sístole. Entre o tá e o próximo tum, a gente tem a nossa diástole. Logo, se no tum a minha válvula aórtica tem que abrir, imagine uma situação de estenose aórtica em que essa válvula não está abrindo. Que tipo de sopro a gente vai ter? Um sopro sistólico. O mesmo se a minha válvula mitral, que deveria estar fechando, não está. Um sopro sistólico. E no nosso tá, o que tem que acontecer? A nossa válvula mitral tem que abrir. Então, se ela não está abrindo uma estenose mitral, a gente vai ter um sopro diastólico. O mesmo se a nossa válvula aórtica, que deveria estar fechando, não está. Uma insuficiência aórtica, a gente vai ter um sopro diastólico. Então, aqui a gente tem a representação. Tum, tá. Entre tum e tá, B1 e B2, a gente tem a nossa sístole. Entre tá e o próximo tum, B2 e B1, a gente tem a nossa diástole. Uma estenose aórtica, a gente vai ter um sopro sistólico. O mesmo numa insuficiência mitral, que está representada aqui nesse vídeo, por um prolapso de folheto posterior. A parte do folheto posterior está prolapsando para dentro do átrio direito, essa válvula não está fechando. Isso também gera um sopro sistólico. Como que a gente vai diferenciar? A gente vai diferenciar por várias características do som, mas também pela localização desse som. Os sopros aórticos são mais intensos em foco aórtico, os sopros mitrais mais intensos em foco mitral. Então, agora, só para fechar, vou mostrar para vocês uma patologia importante, que é a estenose aórtica. A estenose aórtica é uma das valvulopatias mais importantes, afeta 3 a 5% da população idosa. Então, aqui a gente está vendo uma mulher frágil de 86 anos que vem consultar com a gente por dispneia, cansaço, falta de ar. Uma New York Heart Association classe 4. O que isso quer dizer? Grave, com sintomas em repouso, aos mínimos esforços. Inclusive, ela já tinha um episódio de desmaio. A gente faz um ecocardiograma e consegue ver que essa válvula está muito calcificada. Então, isso é uma estenose aórtica grave, sintomática. Tem que tratar esse paciente, tem que tratar. Porque se a gente não tratar um paciente que já está começando a ter dor torácica, angina, a gente sabe que a sobrevida média desses pacientes é 5 anos. Se ele já está tendo síncope, a sobrevida média é 3 anos. E se ele já está tendo insuficiência cardíaca, a sobrevida média é 2 anos. Então, precisamos tratar, precisamos trocar essa válvula que não está funcionando. As primeiras próteses que a gente tinha para substituir a nossa válvula aórtica eram essas próteses tipo gaiola. Agora a gente tem próteses mecânicas ou próteses biológicas, de pericárdio bovino ou de pericárdio porcino. E a gente mais recentemente tem também próteses que podem ser implantadas por via percutânea, próteses em que a gente não precisa abrir o peito, não precisa fazer uma esternotomia, a gente pode puncionar uma artéria periférica, normalmente a artéria femoral, e através de catéteres e fio-guias implantar essas próteses balão expansíveis ou autoexpansíveis. E aqui eu mostro para vocês, então, um fio-guia cruzando a válvula aórtica, a gente com um balão dilatando essa válvula aórtica e liberando uma dessas próteses que a gente chama de TAV, esse procedimento, implante percutâneo de válvula aórtica. Nesse caso é uma prótese autoexpansível. Vocês estão vendo que a gente vai liberando ela devagarinho e ela vai se expandindo até chegar no seu tamanho final. E aqui vocês estão vendo um resultado final com essa prótese que está funcionando adequadamente. Mas, claro, se esse paciente é jovem, principalmente se a gente quer colocar uma prótese mecânica, já que essas próteses percutâneas só são biológicas, a gente vai fazer a cirurgia convencional, através de uma esternotomia. Pode ser uma esternotomia completa, uma mini esternotomia. A gente vai abrir o nosso externo, vai serrar o nosso osso externo para cair sobre o saco pericárdico. A gente vai abrir esse saco pericárdico e ter acesso ao nosso coração. E aí a gente vai abrir a nossa aorta, vai ressecar esses folhetos que estão calcificados, vai passar pontos, vai colocar uma prótese no lugar, mecânica ou biológica, que está aqui, vocês estão vendo os folhetinhos
da prótese, substituindo aqueles folhetos antigos que não estavam funcionando adequadamente. Então, isso foi só para exemplificar uma das principais cirurgias cardíacas que a gente fez, que é a troca valvar aórtica percutânea ou através da cirurgia convencional aberta. E quanto é importante conhecer a anatomia para conseguir fazer esses procedimentos em cirurgia cardíaca, desde um diagnóstico adequado até um tratamento adequado. Queria agradecer a todos e convidar todo mundo que ficou interessado, que gosta de cardiologia, que gosta de cirurgia cardíaca, a nos seguir nas nossas redes sociais. A gente criou um grupo de estudo para compartilhar e expandir os conhecimentos em cardiologia e cirurgia cardíaca. Então, o nosso site é o cardiofy.com.br, o nosso Instagram, @cardiofy, e lá toda semana a gente posta alguma coisa para realmente difundir conhecimento, trocar conhecimento e crescer, principalmente essa área de tratamentos menos invasivos que está vindo com muita força dentro da cardiologia e da cirurgia cardíaca. Obrigada a todos.